A emoção medo, ela dispara primeiro, porque as amígdalas são muito mais rápidas, gente. Uhum. Quando a amígdala dá o disparo, o córtex pré-frontal ele não recebe tão rápido essa mensagem. Depois é que ele vai codificar o medo. Agora tem um detalhe. É agora que nós vamos entrar no medo doentio. Por quê? Ok, então peraí, o medo de preservação tá Tá claro. claro, mas a gente tem que pegar esse gancho Hum. que as amígdalas, quando ela vê um perigo, ela dispara para você fazer o quê? Correr ou paralisar. Tem até um exemplo que Jesus traz. Antes de Ah, entrarmos claro, nesse vamos lá, vamos exemplo, lá, vamos lá, vamos vamos lá. citar Jesus? Vamos citar. Então tá bom. Antes de entrarmos no medo doentio, vamos citar Jesus rapidamente para que você entenda Isso. que Jesus sabia da existência desse medo que Sim, preserva, sabia? vamos. Oh, é o nosso É o criador. nosso Criador, ó. Mateus 10:16. Mateus 10:16 diz assim, ó, Jesus falando: Hum, Eis que vos envio, isso falando para os 70, né? Era os 70 aqui, se eu não me engano. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples hum, como as pombas. pombas. Jesus está falando assim, ó, gente, vocês vão pregar, eu vou mandar vocês aí, vocês vão fazer o trabalho missionário, vocês vão pregar, mas vocês vão ir lá como se vocês fossem ovelhas no meio de lobos, ou seja, tenham cautela. Porque esses lobos, Não eles não se ficam para brincadeira, eles vão para matar e vão para vocês. matar. O que que o lobo faz com a ovelha? E se Jesus fala assim, ó, eu estou mandando você como uma ovelha para o meio de lobo. Então, já que você vai como uma ovelha, sabe o que você vai fazer para se proteger? Já que você é uma ovelha lá no meio de lobo, você vai ser prudente. Você vai usar o medo ao Ao seu seu favor. favor. O medo, como no exemplo de nós três aqui no meio da selva da caça. O medo, como no exemplo do caso que você saiu correndo com seus amigos, ou seja, o medo que preserva. Porque esse sentimento de preservação não é alegria, Não, não pode, não não dá. é o prazer, não é Não. o nojo, não é a Uhum. raiva, não é a tristeza, é o medo. Então, olha só como Jesus fala para que os discípulos sejam prudentes, entre outras palavras, use o medo saudável para que você se proteja. Mais uma vez, estamos reforçando a ideia do medo como autopreservação. Explanamos bem essa questão do medo de Isso, e eu só autopreservação. quero trazer o seguinte, que esse medo, o que Jesus quer dizer também? Hum. Quando você está com medo, ou melhor, você quer se proteger, você vai fazer o quê? Criar estratégias para não se colocar em risco. Então, Jesus está falando Ok, isso. muito bom, Eu gostei. vou enviar vocês como ovelhas no meio do Ok, matadouro, no meio dos ok. lobos. Então, se preserve, crie estratégias. A igreja primitiva, depois da vinda de Cristo, depois da morte dos apóstolos, as pessoas saíam para viverem. Como é que fala? Meu Deus, esqueci agora o nome. É rochas, né? Ah, Cavernas. cavernas. Valdenses. Eles Os viviam em valdenses, isso cavernas. Para mesmo. quê? Por conta da perseguição da igreja, de Roma. Isso. Então, eles viviam em cavernas. Por quê? Ninguém ia meter o peito em Roma. Vem aqui, me mata. Porque já estava morrendo todo mundo. Não, em sã consciência, Ninguém, com seus ninguém quer filhos. morrer. E não tem problema. Agora, pegaram você. Sim, Eles também não fugiam da batalha, não. ok. Pode ir lá que a gente é comido pelo leão e É tá tudo isso. certo. Vão com meus filhos. E ali era feito um cordão em que os homens, eles eram comidos primeiro pelas feras, porque eles protegiam as mulheres, as crianças e os idosos. Mas depois todo mundo era comido. Não tinha jeito. Mas tem um detalhe: ninguém vai se expor, bater com a cara no meio de Roma e falar, vem que me pegar. Não, vamos Não, fugir. tanto é que eles viviam escondidos. Tanto é que eles viviam escondidos e não tem problema. Isso é ser prudente, como a serpente. Como é que os cristãos vivem hoje na Coreia do Norte? Como é que os cristãos vivem hoje no Oriente Médio? Como é Gente, que muitas igrejas cristãs hoje se é. comportam na China? Sim, São países países que têm ali a restrição. intolerância ao cristianismo, ao evangelho. Então, nenhum missionário vai para lá assim, ó, eu vou lá ficar pregando no meio da praça, como é feito aqui na Praça da Sé, em São Paulo. É, Por quê? Porque em sã misericórdia. consciência, se você é saudável, o seu medo vai te preservar. Vai te preservar. O seu medo vai te preservar. Em sã consciência, eu duvido que tenha algum cristão que vai lá para ficar pregando o evangelho lá no meio de Pequim, na China. Não Não. vai. Vai pregar ali nas Vai pregar nas. escondidas, Ou ó, seja, isso é até estratégico. para conseguir pregar mais para mais Porque pessoas. isso, porque Exato. nós, seres humanos, nós nos autopreservamos, nós nos preservamos. Se uma criança, olha só que me veio na mente agora. Digamos que cai uma criança, ó, você sabe nadar?
Eu não sei Você não nadar. sabe nadar. Não. Digamos que cai uma criança na piscina, só que a piscina é rasinha, bate no seu joelho. Ah, tá. Ai, fico até mais O que aliviada. você faz? Eu vou correndo e pulo lá. Mas e se uma criança cai na piscina que não dá pé para você? Ai, meu Deus, ai, que difícil, Vinícius. Ai, pergunta difícil. Você não vai pular. Sabe por quê? Porque você vai se proteger. Ai, meu E Deus se você não do ó, céu. amor, e se você Ai. não pular, É. ninguém vai te julgar. Porque você não sabe nadar e você ia correr o risco de morrer. É. Então Ai, que todo mundo ao difícil. redor já ficaria assim, ó. Meu, não vamos falar nada, sabe por quê? Porque a Dulce não sabia nadar. Ai, meu Deus. É, pois Ou é. seja, em sã consciência, todos nós temos medo. Vai lá, E o filho. medo que nos preserva, que nos protege. Mesmo como cristãos, mesmo enquanto cristãos, e Jesus também sabe disso. E aí, Samuca? O Samuca tá aqui. Gente, É, rapidinho. Samuca, É férias. lembra que não era para você vir aqui atrapalhar Não, mas a ó, live? é férias, e aí o que acontece? Entra de novo. Isso, entra Pronto, de vai novo, lá. filhão. Vamos. Divulgamos, ó. Nós falamos sobre o medo saudável. Saudável, que Ó, Deus deu. Isso faz com que nós questionemos aquele texto, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque, olha, E nós já explicamos aqui esse texto. nós já explicamos. nós já É uma outra explicamos. live, tá, Isso, gente? é uma outra live. Mas É nós já claro que explicamos. quando você está cheia do amor de Deus, você está cheia da presença de Deus, você vai se preservar. Com certeza. E você não vai ser levada por questões assim. Pode até ser levada, porque tem questões traumáticas. Mas sim, você fica mais fortalecida em Deus quando você está cheia da presença de Deus. Então, Dulce, só que tem um detalhe. Eu tenho crise de ansiedade, enfim, eu não estou cheia de Deus. Não, querida, você está, só que aí você está passando por um adoecimento. Isso, é químico do É cérebro. químico, é pressão da vida que você não consegue resolver os seus Isso. conflitos, e aí o corpo não dá conta, vem um processo de adoecimento. Mas vamos lá. Vamos lá, agora vamos falar do medo doentio? Agora a gente tem que falar do medo doentio. Então vamos falar do medo doentio agora. Porque Deus deu um medo bom. Mas por que você não sai de casa? Você só pensa no futuro de modo trágico. Você sempre acha que as piores tragédias vão acontecer com a sua família, com você. Porque você sempre é negativa, entre aspas, a respeito do futuro, nada vai dar certo. Se você tem um problema, você se paralisa. Por que... Agora são alguns questionamentos. Por que quando eu passo mal, eu sinto que eu vou morrer? Quando eu estou no meio, eu estou numa condução cheia, um lugar fechado, com bastante pessoas, eu sinto que vou morrer, tenho um ataque cardíaco. Aí são expressões desse medo patológico. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Só que agora nós temos que entender o seguinte: o medo ele nasce com a gente. A criança ela vai, na verdade, o medo é o seguinte: a criança vai aprendendo um pouco sobre o medo saudável. Então, se uma criança está na trilha e viu aquela onça, para ela tranquilo. mas quando ela vê o pai e a mãe com medo, ela entende isso daí não é bom não, hein? Isso. Então o medo ele vai sendo aprendido. Só que tem um Isso. detalhe. Não. Meu, foi bom você ter falado isso. O medo, ele é aprendido. Foi bom você ter falado Mas isso. assim, Tá bom, gostei. a princípio, o medo saudável é bom. Filho, não fique perto de animal selvagem. Óbvio, para você se proteger. Só que tem um detalhe. O que acontece com aquela criança que vira uma adulta e tem excesso de medo? Um medo patológico. Isso. Ele é implantado pelos pais. Esses mesmos pais que você falou agora aí. Que poderia ir para o saudável, vai para o doentio. Isso, é verdade. Por quê? Eles não são maus. Bacana. Não são maus. Eles não são culpados. Eles também tiveram medos implantados. Ok. Como é que funciona o medo implantado? É assim. Você tem uma dor muito grande, um sofrimento muito grande diante de uma situação que te dá muito medo. Vira uma dor. Se ninguém te ajuda a resolver, que é o adulto, o pai, ou a função materna ou paterna, vira trauma. É. Esse trauma, essa dor, trauma é dor. O teu cérebro, por te amar tanto, eu sempre falo isso, a gente sempre fala isso, né, Vini? O teu cérebro, por te amar tanto, ele diz o seguinte: você nunca mais vai viver nessa dor. Sabe o que eu vou fazer com você? Bloquear. Para você não vivenciar mais a situação. Eu bloqueio para você não se expor mais a essa situação, né? E aí o que acontece? As mulheres se bloqueiam, não vai para a vida, não trabalham, tem medo de errar, medo, por quê? É o bloqueio do cérebro que na verdade é um resultado de um trauma lá atrás, na infância. Lembrei de um caso que a gente atendeu aqui. Vamos lá. Atendemos uma família em que a criança, o menino de 3 anos, que assim, ó, ele comia normal, começou a ir para a escola, parou de comer. Isso. E aí nós começamos a sondar, pô, tem alguém na família, né, que tem problema com alimentação, né, que tem problema de comer, enfim. E a gente falou, mas o que será que essa criança, ao ir para a escola, deixou de comer?
E ela Ou na seja, escola ficava muito desconfortável, ela não sim, queria ela ir não para a se escola, ela não sim, gostava de escola. o menininho de 3 anos, Isso. filho do casal lá. E aí o casal falava que ele era o problema, né. Exatamente, a criança Ó, que tinha gente, medo, olha a criança só. que tinha medo, Ah, porque o nosso filho, ele dá muito trabalho para nós, é. né? A filha mais velha nasceu e não deu nenhum trabalho, mas Sim, esse, nossa, ele rouba muito a nossa atenção, ele energia. exige muito de nós, ele tem muita energia e agora para completar, ele não quer ir mais para a escola. E para demonstrar isso, a insatisfação dele, ele parou de comer. Aí, nos trabalhos terapêuticos, né, nas sessões, as sessões foram passando, o que nós descobrimos? Que a mãe tinha problemas na escola. Não gostava de ir para a A mãe, quando era pequena, escola, não gostava de ir para a escola. Aí a mãe falou assim, ó, porque olha, ela tem um sim, trauma ela teve um da trauma da escola com escola. uma professora, com amigos, tal. Isso. E ela falou assim: "Olha, gente, vocês falando isso agora aqui para nós, sabe o que eu lembrei? Que eu tive problema de ir para a escola. Eu não gostava de ir para a escola. E sabe de uma coisa? Quando eu vou levar o fulaninho, né, o Isso, meu a filho para a criança. escola, a criança para a escola, eu fico angustiada". Aí ela falou assim: "Mas eu não falo para ele. Mas eu fico angustiada, eu fico ansiosa". E aí nós falamos assim: "Tá Tá explicado". Ou seja, explicado. você incutiu na cabeça dele que ir para a escola é ruim. É. Mas eu nunca falei nada para ele. Claro que falou, só que não falou com palavras. Linguagem Você corporal falou com total. linguagem corporal, você falou com a sua microexpressão facial. A sua tensão ao levá-lo para a escola começou a começou a transmitir para ele a mensagem que escola é lugar ruim. E como o filho acredita nos pais, ele fala assim: "Nossa, minha mãe está demonstrando para mim que escola é lugar ruim, não quero ficar aqui". Só que ela não percebeu, ela me esqueceu aqui. O que eu vou fazer? Vou chamar a atenção dela, vou parar de comer. Na cabeça da criança é assim. Então, a criança, aquele garotinho, não nasceu com esse medo, É. mas foi a dinâmica sistêmica da mãe que colocou na cabeça dele. É o que nós sugerimos. Olha a sugestão que nós demos para Vamos ela, lá. para eles, né? Porque era o casal que É. estava falando conosco ali. Só, vamos fazer o seguinte: vamos inverter a partir de agora. Só ela que levava ele. Uhum. A partir de amanhã, Fulaninho vai começar a ir para a escola com o pai. Amor, o que aconteceu? Não, gente, parece brincadeira que a gente vai falar aqui. Mas olha, gente, Não, foi parece brincadeira, impressionante. amor, mas fala o que aconteceu. O menino começou a gostar de ir para a escola. Porque foi com o pai. Por quê? Porque o pai ia brincando com ele no Se caminho. Ou divertindo, seja, aquela distraindo. tensão que a mãe passava para ele É, não era passada quando ele ia para a escola com o pai. exato. Então ele começou a perceber que ir à escola não era ruim. Ele voltou a comer e voltou a ir para a escola tranquilamente. Olha, veja como foi um reajuste. Mas nós contamos essa história para falar que sim, os pais incutem nos filhos o medo.